Você está no canal Orações e Fé. Que Deus lhe abençoe e proteja, e que sua esperança seja sempre renovada. Padre, sabe quando se sente que não se fez as melhores escolhas porque sempre permitiu que os outros fizessem por você e que precisa inaugurar um novo tempo? Sabe quando já descobriu há algum tempo as razões dessas escolhas e tudo o que precisava saber para não cair na armadilha delas novamente? Ou ainda que tem razões concretas para estar indiferente, sem forças, mas que sempre conseguiu se apegar a um detalhe que lhe fizesse ressurgir das cinzas e agora parece que não vê? Sabe quando a razão diz levanta e anda, porque tem possibilidades, novos parâmetros e a capacidade de fazer toda uma vida valer a pena e não ser vivida de qualquer jeito? Que pode andar sozinha, fazer as próprias escolhas, porque tudo um dia lhe ensinaram foi uma leitura mais fácil e não real de Deus? Pois é, querido Padre, em lágrimas e com vergonha lhe digo, estou assim. Não sei se é diferente do que lê, ouve, interpreta, vivencia, mas acho que sim. Não estou doente, ninguém morreu, tenho saúde, emprego, família e me acho nova com 33 anos. Mas estou em uma fase de não atitude. E olha, como disse, vi muitos sofrimentos piores em seus livros, na vida de outras pessoas, mas é indiferença mesmo. E isso está me matando por dentro. Nunca tive o alicerce emocional de uma família. Tive todo o material necessário. Sempre acreditei que formaria esse alicerce em uma família que ainda não chegou e nem sei se vai chegar. Mas hoje já sei, de verdade, as raízes mais profundas devem mesmo ser lançadas à luz do Evangelho, onde o divino só pode agir em nós à medida que nossa humanidade trabalha com atitudes certas, incertas e até erradas, mas que agindo está aberta à transformação. Foi assim que me curei. E agora sofro porque sei que parada não chego a lugar nenhum. Indiferença e omissão para mim é vivo morto. Sabe quando descobre que ao lado de algumas pessoas você tem vontade e estímulo de ser melhor e que pelos desencontros da vida nunca pôde ficar perto destas? E que por outro lado, o que tem perto e próximo são apenas as pessoas de sua própria família e que por insanidade o que sente, neste caso, é o seu pior lado? Onde perde as forças para tudo que se propõe, mesmo sabendo que o fundamental de tudo é uma decisão pessoal para a mudança, e que trabalhar em família é uma extensão do relacionamento de dentro de casa, pior por envolver outras pessoas, e é quase impossível a melhora no trabalho sem nunca ter havido mudança na relação familiar? E com tudo isso não consegue virar a página e deixar esse trabalho porque precisa dele, mas isso não é o suficiente para recuperar as forças? Então, Padre, parece que perdi a força da ação e acho que assim Deus não age em mim. Estou certa? Acho que até teria forças para começar de novo, uma nova faculdade, um novo começo. Desta vez por prazer, quem sabe? Mas sinto muito medo. Sei de muitas das minhas limitações e quando penso nelas, gosto de desistir. Gosto do que faço, mas tudo que envolveu essa escolha veio com um fardo muito pesado e que aumentou demais depois. Estou nessa condição e posso me dar a esse luxo de pensar, investir em mim, querer levar outra vida. Sou solteira, não tenho marido, não tenho casa, filhos e tenho certa estabilidade. Acho que conseguiria exercer 2 profissões, só não ando conseguindo arrumar dentro de mim o fato de, por mim mesma, querer ser melhor ao lado daqueles que não consigo. Nem nas pequenas coisas, eles dificilmente percebem algo, e quando fazem, superdimensionam o fato. Já sou rotulada. Então cansei. Sinto medo de começar de novo em áreas desconhecidas e muito fraca para tentar diferentes formas nas coisas antigas. Não sei se pode me dizer muito, mas pode me entender, Padre? Meu carinho e um abraço. Vanessa. É engraçado quando em alguns momentos da nossa vida a gente passa por algumas crises em que tudo o que a gente construiu parece perder o sentido. Veja bem que isso não é uma realidade que acontece somente com quem se casou. Aqui você tem um exemplo muito claro de uma moça bem-sucedida profissionalmente e que num determinado momento entra dentro de um processo de crise e ela verdadeiramente precisa de ajuda. E mesmo porque neste momento eu tenho certeza que muitas pessoas passam pela crise, por essa crise de
depois de um determinado momento, de ter construído isso, de ter estudado, de ter escolhido, você começa a colocar em questão as escolhas que fez. Minha gente, a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo de crise. Primeiro porque a gente corre o risco de ser injustos. Às vezes não é tudo que está errado. Às vezes é um detalhe. Mas nós estamos fazendo a leitura do todo a partir do detalhe. E esse é o cuidado que você precisa ter, Vanessa. Qual é o lugar, de qual janela desta sua casa, da casa da sua vida, você está olhando? Qual é a janela em que você se debruçou? Se a gente começa a olhar o detalhe que nos incomoda e nós o fazemos crescer, ele realmente vai tomando conta do todo. E o interessante, Vanessa, é que a sua carta parece demonstrar que, mesmo você tendo toda essa realização profissional, você vive uma instabilidade emocional muito grande dentro da sua casa. E essa, muitas vezes, gente, é a causa de muitas crises. Porque não adianta a gente conseguir, não adianta a gente ter, não adianta a gente chegar lá. A gente precisa ter alguém que veja o que a gente conseguiu, que nos apoie para chegar lá, que esteja do nosso lado no momento em que nós chegamos lá. É aqui que você vai começar a concluir que a materialidade da vida só tem sentido se ela estiver sustentada por uma espiritualidade. E amar é espiritual, não é verdade? Por mais que isso seja físico, a gente se abraça, a gente se beija, a gente se toca, a gente traz o outro para perto, a gente leva, a gente busca. O amor de um pai pelo filho, por exemplo, ele é físico o tempo todo. É o amor do deslocamento. Eu levo o meu filho para a escola, eu busco o meu filho na escola. Mas isso tudo é motivado por um espiritual que está dentro de nós. É esta dimensão imaterial do amor que faz a gente viver a crise do jeito certo. Se a gente está sem a estabilidade emocional, afetiva, espiritual, a gente não dá conta de atribuir sentido a tudo que a gente construiu materialmente. É assim que a gente explica, minha gente, a infelicidade de pessoas riquíssimas e que não tem sequer um amigo para entrar dentro da casa e desfrutar do prazer que ela tem. É muito triste você encontrar pessoas trancadas em suas mansões e não tem um amigo que entra ali dentro para desfrutar daquela beleza, daquela riqueza. É disso que nós estamos falando, Vanessa. E às vezes essa realização toda, essa disposição toda cai no momento em que nós entramos na contradição daquilo que a gente falava no primeiro momento do programa. Qual é a contradição aqui? Eu busquei, eu realizei, mas agora não tenho com quem dividir o que eu encontrei, o que eu realizei. A solidão, minha gente, é uma das coisas mais doídas que nós podemos enfrentar na vida. Quando você não tem mesmo para quem você deixar a sua herança, né? E não é só a herança material, não. Eu estou falando essa coisa de você emprestar o sentido para alguém. Você ter alguém do seu lado que você cuida. Alguém que está do seu lado que cuida de você. Essa experiência mútua do cuidar e ser cuidado, isso é profundamente realizador na vida de uma pessoa. E é isso que faz falta. É isso que vai gerando crise, é isso que vai gerando tristeza. Quando você percebe que o seu mundo está vazio, ele tem uma boa estrutura material, ele tem uma boa estrutura de realizações, mas falta a melhor de todas elas, que é a realização afetiva. É engraçado, né? A gente encontra pessoas que suportam muito bem a pobreza material e que vivem tranquilamente sendo pobres. Agora, se falta a riqueza afetiva, a riqueza espiritual, não sobra nada da gente. Podemos ter um aparato de coisa, de sucesso, de reconhecimentos em torno de nós, mas se a gente não tem alguém para olhar nos nossos olhos e nos dizer, olha, parabéns pelo sucesso, alguém que você sabe que verdadeiramente está vivendo aquele momento com você, a crise se estabelece e ela se torna definitiva dentro de nós. Eu acho que a carta da Vanessa, né, ela tem um pouco de todos nós passamos por essa crise. De você num determinado momento da vida parar e pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu escolhi para mim?
Onde é que eu amarrei o meu jegue, não é? Não tem aquela história? E é muito triste num determinado momento da sua vida você descobrir que você fez a escolha errada, que você não aproveitou a oportunidade certa. Eu tenho um caso muito próximo de mim, de alguém que eu amo muito, que teve uma oportunidade maravilhosa de crescer na vida, de estudar, de ir além, até o momento em que as pessoas que cuidavam daquele garoto, daquele rapaz, descobriu que ele estava envolvido em drogas. E mesmo assim não o rejeitou. Estudava no melhor colégio da cidade, tinha todo o tempo do mundo para estudar, ainda jogava lá o futebol dele, tinha o horário para estar com os amigos. Mas no momento em que descobriu o envolvimento com a droga, o pai e a mãe resolveram agir. Deram a oportunidade. Olha, você vai continuar com todas as oportunidades que nós estamos lhe dando, mas você vai viver agora o sacrifício. Tirou lá alguma coisa, não vai mais sair, não vai fazer mais isso, o horário de estudo vai ser dobrado. O que ele fez? Fugiu, foi embora. E hoje está amargando essa escolha. Chega um momento da nossa vida, minha gente, que nós vamos olhar para aquilo que a gente escolheu, para aquilo que a gente permitiu, para aquilo que a gente perdeu, para aquilo que a gente ganhou, que às vezes a oportunidade está brilhando diante de nós. Às vezes ela vem através de pessoas maravilhosas, de situações maravilhosas, a situação brilha diante dos nossos olhos. A gente não pega, passa. E depois a gente vai ter que contabilizar isso no final. Da mesma maneira como brilha uma situação horrorosa, mas aparentemente atraente, nós pegamos, nós corremos atrás, a gente faz e depois aquilo vira uma destruição para nós. A vida cobra, não adianta. As escolhas de hoje serão cobradas no futuro e às vezes no futuro muito próximo. Aquilo que nós estamos escolhendo para a nossa vida hoje, isso vai ser consequência daqui a um tempo. E não tem como a gente fugir disso, Vanessa. Há momentos em que a gente planta, há momentos em que a gente colhe. A sorte, minha filha, é que você tem apenas 33 anos e ainda dá tempo de plantar muita coisa boa, de reverter esse quadro familiar. Claro que é possível. Você não precisa ser amigo de todo mundo dentro de casa, não. Às vezes nem é possível isso. Mas você precisa estabelecer laços fecundos com as pessoas que estão do seu lado. Sejam elas amigas, porque às vezes, minha gente, a gente não consegue dentro de casa, a gente não consegue com a família. Mas você tem um amigo que é como um irmão. Não é verdade isso? Todos de nós podemos testemunhar isso. Em muitos momentos da nossa vida, o que nos segura não são os nossos irmãos, não são os nossos parentes, não. Quem nos segura para a gente ficar de pé muitas vezes são os estranhos que chegaram, mas que se transformaram em peças fundamentais na nossa vida por causa da maneira responsável como nos olharam. Nos agregaram. Se a pessoa não nos agrega, se ela não nos faz crescer, se a gente é apenas um depósito das necessidades dela, ela não nos agrega com nada. E a gente descobre que a gente vive perfeitamente sem ela. Por isso que muitas vezes as relações familiares são tão fragilizadas. É porque muitas vezes os irmãos, os pais, os familiares não agregam. E é muito triste você chegar a essa conclusão, de que você recebeu muito mais de fora do que daqueles que eram da sua casa. Quando muitas vezes o contexto da família ele representa só problemas, só dificuldades, não são pessoas que vão te agregar, não são pessoas que vão te promover, que vão lhe ajudar a superar as suas dificuldades. Então a gente vai ficando frágil, a gente não vai tendo esse referencial. Mas não, se você chega à conclusão de que você não tem o referencial dentro da sua casa, o ideal é que fosse lá. Mas então comece a estabelecer vínculos que possam representar isso para você. Pessoas que verdadeiramente vão ajudar você a vencer na vida, a curar um pouco desta aridez afetiva que você tem, esta aridez espiritual, de pessoas que vão lhe ajudar a vencer essas crises, que estarão do seu lado no momento delas. Porque, olha gente, vou testemunhar isso para vocês, isso eu experimento na minha carne. Por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. O pior não é estar em crise. O pior é você não ter alguém com quem você possa dividir a sua crise. Essa é a pior de todas as crises. É você reconhecer que diante dos seus problemas, das suas dificuldades, você está só. Você não tem
a quem recorrer. A maior pobreza que nós podemos viver na vida é essa. Eu olhar para o meu telefone, ver 200, 300 contatos, mas eu não reconhecer em 200, 300 contatos alguém que eu possa ligar para chorar, para contar a minha dificuldade e saber que do outro lado eu vou encontrar alguém com uma palavra que vai verdadeiramente me ajudar a viver a dificuldade da vida. Porque, lamentavelmente, minha gente, nós temos muitos colegas, mas amigos de verdade, e amigos que agreguem, né, que digam alguma coisa, que tenham alguma coisa, que tenham uma visão nova para nos emprestar. Isso é muito bonito. Você estar ao lado de pessoas que tenham uma visão nova para lhe ajudar a enxergar a vida. Se você tem, faça de tudo para você manter esses vínculos o mais tempo possível, porque isso é uma riqueza, minha filha, que você não encontra nos shoppings para você comprar, você não encontra nas prateleiras da loja. Quem conquistou, conquistou. E Jesus já dizia, né? Quem é igual encontrar a pérola preciosa. Quem sabe que ali está a pérola preciosa, renuncia tudo que está sobrando e vai embora atrás da pérola preciosa, porque sabe que lá você encontrará a segurança necessária, o lugar certo para você crescer, para você estabelecer novos projetos, para você ir além. Gente que olhe para você de um jeito novo. Gente que nos olha de um jeito velho, isso não faz diferença. É horrível a gente ser olhado de um jeito velho. A gente encontrar alguém que nos estende a mão, que nos dá uma oportunidade, isso é maravilhoso. Experimento isso na minha vida o tempo todo. Com os amigos que, graças a Deus, eu fiz ao longo da minha vida. De pessoas que me fizeram crescer. Dou aqui o testemunho do Gabriel Chalita. Todo mundo sabe da amizade, da fraternidade que eu tenho com ele. O Gabriel é uma das pessoas que mais me promoveu na vida. Em curto espaço de tempo. Enxergou dentro de mim uma pérola preciosa que eu não sabia que eu tinha. Da mesma maneira como o Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho foi um dos homens que mais me promoveu na vida também. Desde quando ele me encontrou lá no seminário. Quando ele viu que eu tinha talento para algumas coisas, e ele começou a me ajudar a qualificar o meu talento. Vai estudar, Fábio. Leia isso, leia aquilo. Começa a se preparar. Não grava disco agora não. Está muito cedo, você precisa ter o que falar. Essas músicas não são boas ainda. Gente que fala o não na hora certa, sabe? E que depois acompanha o seu processo com responsabilidade, sem ciúmes. Acompanha na cumplicidade. Quer nos fazer crescer. Quer nos edificar. Isso é muito bom, minha gente. Quando você encontra pessoas que representem esse papel na sua vida, Vanessa. Essa segurança afetiva, ela é muito necessária. E a gente não vai saber viver se a gente não tiver isso. Agradecemos por assistir. Você é muito especial para nós, e esperamos que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder os novos conteúdos. E aqui está uma sugestão para o seu próximo vídeo. E que Deus lhe abençoe, proteja e ilumine todos os dias.